A Trindade à luz da Bíblia. 1. Introdução. Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, 13. Esta obra tem o objetivo de levar o diligente estudante da Bíblia a considerar a doutrina da Trindade. Existe um só Deus em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? De fato, a palavra de Deus assim o diz. Caro leitor, que o Espírito Santo o ilumine e assim você possa descobrir toda a verdade sobre o tema. A importância de considerarmos o assunto paira justamente no primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, 3. Diante de mim, diz a palavra, uma única pessoa. Está a doutrina da Trindade de acordo com as Santas Escrituras? Muito próximo acha-se o fim de todas as coisas e vivemos os tempos que antecedem o refrigério da presença do Senhor. Chegado é o tempo da restauração de todas as coisas. Atos 3, 21. Nos últimos dias da história da terra, a voz que falou do Sinai está ainda declarando: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, 3. O homem tem posto sua vontade contra a vontade de Deus, mas não pode silenciar a palavra de ordem. Pode haver domínios das teorias e especulações, os homens podem opor a ciência à revelação, e assim afastar a lei de Deus, mas a ordem vem cada vez mais forte: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4, 10. Profetas e Reis, 625. As impressionantes cenas relacionadas com a entrega da lei no Sinai não deviam jamais ser esquecidas. Profetas e Reis, 294. A arca foi feita para conter as tábuas de pedra, nas quais Deus gravara, com seu próprio dedo, os 10 mandamentos em história da redenção, 153. 2. Não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 20h03. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, e que, velado na coluna de nuvem, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Patriarcas e profetas, Israel no Egito e o Êxodo, 366, 368. Jesus Cristo declarou a lei de seu Pai, a qual diz: não terás outros deuses diante de mim. Quando a palavra se refere a mim, diz respeito ao Pai de Jesus, o único Deus. Notem que a frase do primeiro mandamento acha-se no singular. Já na criação, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26, o texto acha-se no plural, porque foram duas pessoas que participaram do evento, Deus o Pai, e Jesus, o Filho. Pai e Filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. A terra saiu das mãos de seu Criador extraordinariamente bela. Depois que a terra foi criada, com sua vida animal, o Pai e o Filho levaram a cabo seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora, disse Deus a seu Filho: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1h26. História da redenção, 20, 21. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado após sua obra de criação. Quando os céus, e a terra e todo o seu exército foram acabados em Gênesis 2, 1, o Criador e todos os seres celestiais se regozijaram na contemplação da gloriosa cena. O desejado de todas as nações, 769. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Cristo fez a promessa. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. O Grande Conflito, 597. Assim sendo, caro leitor, não podemos ter outros deuses diante do único e verdadeiro Deus, o Pai Eterno, sob pena de transgredirmos a sua santa lei. 3. Há um só Deus, o Pai, 1 Coríntios 8, 6. Assim diz o Senhor, porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, 4 a 9.
Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Marcos 12, 28 a 30. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Romanos 16, 27. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Efésios 4, 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6, 16. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem, e estremecem. Tiago 2, 19. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Judas 24, 25. Inúmeras são as citações de Ellen G. White, serva do Senhor, a respeito do assunto. Em sua oração ao Pai, deu Cristo ao mundo uma lição que deve ser gravada na mente e na alma. A vida eterna, disse, é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Isto é verdadeira educação. Comunica-nos poder. O conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, transforma o homem na semelhança de Deus. Parábolas de Jesus, 114. O apóstolo Paulo sentia-se responsável em grande medida pelo bem-estar espiritual dos que se convertiam por seus labores. Seu desejo era que crescessem no conhecimento do único verdadeiro Deus, e de Jesus Cristo, a quem ele enviou. Serviço Cristão, 71. Ter um conhecimento experimental e individual de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, significa tudo para nós. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Fundamentos da Educação Cristã, 404. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Ó! Conhecemos nós a Deus como devemos? Medicina e Salvação, 102. Temos a esperança de que nossos irmãos não manifestarão menos reverência e respeito ao aproximarem-se do único Deus vivo e verdadeiro do que os pagãos manifestam para com suas divindades idólatras, ou estes povos serão nossos juízes no dia da decisão final. Homens e mulheres, não desonreis a Deus pela vossa irreverência e imponência. Não vos ponhais eretos em vosso farisaísmo ao fazerdes vossas orações a Deus, prostrai-vos frequentemente de joelhos diante de Deus, e adorai-o. Mensagens Escolhidas, volume 2, 314. Olhai para Deus, e não para os homens. Deus é vosso Pai Celestial, disposto a suportar pacientemente vossas fraquezas, perdoá-las e saná-las. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Mensagens Escolhidas, volume 1, 388. Estamos a viver em tempos perigosos. Os adventistas do sétimo dia fazem a profissão de ser o povo que guarda os mandamentos de Deus, mas estão a perder o seu espírito devocional. Este espírito de reverência para com Deus ensina aos homens a maneira de se aproximarem do seu Criador, com consagração e reverência pela fé, não em si mesmos, mas no Mediador. Os habitantes da terra devem saber que Ele é Deus, o único Deus verdadeiro e vivo. Deve haver um conhecimento inteligente de como aproximar-se de Deus em reverência e piedoso temor com amor devocional. Que se escondam em Jesus Cristo, porque Ele é o seu esconderijo. Sua mão ferida cobrirá a fenda na rocha enquanto o humilde suplicante prostrado espera para ouvir o que o Senhor diz ao seu servo. Mensagens Escolhidas, volume 2, 314 a 316. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas.
Apocalipse 14, 6 e 7. Essa mensagem, caso seja atendida, chamará a atenção de toda a nação, e tribo e língua e povo a um acurado exame da palavra. O único Deus verdadeiro tem sido abandonado, sua lei, rejeitada. Mensagens Escolhidas, volume 2, 105. Neste século, justamente antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, o Senhor chama homens que sejam fervorosos e preparem um povo que subsista no grande dia do Senhor. Os homens que passaram longos períodos em estudos dos livros, não estão manifestando em sua vida aquele zeloso ministério essencial para este último tempo. Não dão um testemunho simples, direto. Todo aquele que conhece o único Deus vivo e verdadeiro conhecerá Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, e pregará Jesus Cristo, e Ele crucificado. Mensagens Escolhidas, volume 2, 152. 4. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Passemos a considerar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se há um só Deus, o Pai, quem é o Senhor Jesus? Ele também é Deus? As Escrituras o chamam de Deus? Por quê? Ele é a segunda pessoa da Trindade? Deixemos que a Bíblia responda nossas dúvidas. Contra a palavra não há argumentos. 4.1 Jesus é o Filho de Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João 4, 15. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5, 5. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 a 18. A dedicação do primogênito teve sua origem nos primitivos tempos. Deus prometera dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Este dom devia ser reconhecido em todas as famílias pela consagração do primogênito. O desejado de todas as nações, 51. 4.2 Jesus é o Senhor. Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5 a 11. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por ele. 1 Coríntios 8, 6. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses 3, 24. Esse Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, 36. 4.3 Jesus é a forma visível de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1, 18. Quem me vê a mim vê o Pai. João 14, 6 a 10. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 13 a 17. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 3. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 5 a 11. 4.4 Jesus é chamado de Deus. Seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías 9, 6. E chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. Mateus 1, 23. Podemos compreender o tema, quando vemos a Jesus na condição de representante aqui na terra do único e verdadeiro Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, 18, 19. A inspiração de Ellen White esclarece o tema. Vejamos. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai.
Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. O Filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. História da Redenção, 13:14. 5. Deus, a cabeça de Cristo, a hierarquia celeste, o único Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o soberano do universo. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. O Pai é maior do que o João 14:28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15:27-28. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:36. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos 1:6-7. 6. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino. Daniel 7:13-14. Jesus Cristo, o Filho unigênito, recebeu do Pai a posição de comandante do exército celeste e faz parte do conselho divino. Assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Hebreus 1:3. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para todos os povos. Daniel 7:13-14. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Mateus 11:27. Este mandato recebi de meu Pai. João 10:17-18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:16-18. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Apocalipse 1:1. Assim como também eu recebi de meu Pai. Apocalipse 2:26-28. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2:32-33. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 5:30-31. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Hebreus 1:1-6, 8 e 9. 7. Antes de haver abismos, eu nasci. Provérbios 8:24. A doutrina da Trindade ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas coeternas, ou seja, que sempre existiram. Porém, a palavra de Deus nos mostra que o Filho foi gerado pelo Pai, o único Deus verdadeiro. Por mais este motivo não podemos crer que a doutrina da Trindade esteja em consonância com a Bíblia. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasceu, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia os fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então, eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias,
folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Provérbios 8, 22 a 31. Porque o que me achar, achará a vida. Provérbios 8, 35. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria. 1 Coríntios 1, 24. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, 1 a 13 e 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da geração de Deus. Apocalipse 3, 14. Uma declaração de Ellen G. White. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Prov. 8, 22, 30. Patriarcas e Profetas, 34. 8. Deus é Espírito. João 4, 23, 24. O Espírito Santo é uma pessoa? Ou é uma dádiva que procede de Deus, o Pai, através de seu Filho, Jesus Cristo? Está a doutrina da Trindade correta? Veja nos textos abaixo quem é o Espírito Santo da Bíblia. Deus, o Pai é o Espírito. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. 9. O Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3, 17, 18. Jesus, o Filho, também é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3, 17, 18. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por ele. 1 Coríntios 8, 6. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 31 a 34. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Hebreus 10, 15 a 17. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. 1 Pedro 1, 10 a 12. Contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E chamou o nome daquele lugar Massai Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17, 2 a 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova.
Hebreus 3, 7-11. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então, disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendeis, vede, vede, mas não percebais. Isaías 6, 8-10. Bem falou o Espírito Santo por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido, ouvireis e não entendereis e não percebereis. Atos 28, 25-27. Não há nenhuma dúvida que o Espírito Santo que falou ao povo judeu, durante as narrativas do Velho Testamento, era o próprio Jesus. Ellen White assim o afirma. Toda a comunhão com a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas. Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés compreenderam o Evangelho. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, e que, velado na coluna de nuvem, ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. É a voz de Cristo que nos fala através do Velho Testamento. Patriarcas e Profetas, 366, 367. A Adão em sua inocência fora assegurada comunhão, direta, livre e feliz com seu Criador. Depois de sua transgressão, Deus se comunicaria com o homem mediante Cristo e seus anjos. História da Redenção, 51. Desde o pecado de Adão, estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus, a comunicação entre o céu e a terra fizera-se por meio de Cristo, mas agora, que Jesus vieram em semelhança da carne do pecado a Romanos 8, 3, o próprio Pai falou. Dantes, comunicara-se com a humanidade por intermédio de Cristo, fazia-o agora em Cristo. O desejado de todas as nações, 116. Nas próximas citações, a profetisa do Senhor declara que Jesus, pessoalmente, é o Espírito Santo. Enquanto a todos dirige o convite para irem a ele e serem salvos, comissiona seus anjos, para prestar divino auxílio a toda alma que a ele se achega com arrependimento e contrição, e, pessoalmente, por meio de seu Espírito Santo, está no meio de sua igreja. A igreja remanescente, o objeto de seu supremo cuidado, 11, 12. Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente, então foi para a vantagem deles que ele deveria deixá-los, ir para o Pai, e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como onipresente. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, embora não seja visto por vós, essa frase foi adicionada por Ellen White, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito a João 14, 26. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, e se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei a João 16, 7. Não vos tendes arreceado do Espírito de Deus? Às vezes este Espírito tem vindo com a mais completa e penetrante influência à escola de Battle Creek e de outros lugares. Reconheceste sua presença? Atribuístes-lhe a honra devida a um mensageiro celestial? Demos glória a Deus? Com o coração contrito, inclinaste-vos em oração com vossos estudantes, suplicando poder receber as bênçãos que o Senhor vos estava apresentando? O grande Mestre em pessoa estava entre vós. Vós o haveis orado? O significado profundo das verdades da Palavra de Deus é-nos desvendado à mente por seu Espírito. Testemunhos Seletos, volume 3, 236. Se houverdes de algum modo restringido ou repelido o Espírito Santo, eu vos rogo a que vos arrependais tão depressa quanto possível. Se qualquer de nossos professores não abriu a porta do coração para o Espírito de Deus, mas tem-na fechado e trancado, eu lhe suplico que abra a porta e ore com fervor, fica comigo. Quando o Espírito Santo revela sua presença em vossas salas de aula, dizei a vossos estudantes, o Senhor indica que tem para nós hoje uma lição de origem celestial, de mais valor do que nossas lições de ordem comum. Ouçamos, curvemo-nos diante de Deus e busquemo-lo de todo o coração. Permiti que vos fale do que sei sobre este visitante celestial. O Espírito Santo pairava sobre os jovens durante as horas escolares, mas alguns corações eram tão frios e entenebrecidos que não tinham qualquer desejo da presença do Espírito, e a luz de Deus foi retirada. O professor pode saber muita coisa em relação ao universo físico, mas não pode ser tido por instruído a menos que tenha o conhecimento do único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo, a quem ele enviou.
Cristo é o maior mestre que o mundo já conheceu. Conselhos sobre Educação, o Espírito Santo em nossas escolas, 229, 230. 10. A comunhão do Espírito. 2 Coríntios 13, 13. Tanto Deus, o Pai Eterno, como Jesus, o Filho, são Espírito. O Espírito Santo é a ação de Deus e de Jesus em nosso meio. Confirmamos nas passagens bíblicas abaixo que a comunhão do Pai e do Filho é a comunhão do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, 3. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 12. Veja a inspiração de Ellen G. White a respeito do assunto. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade, com luz imperecível. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo, independente do sol. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor. Apocalipse 21, 22. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. História da Redenção, a Nova Terra, 432, 433. 11. Vós o conheceis, porque habita convosco. João 14, 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. João 14, 17. Quem habitava com os discípulos? Jesus, certamente. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. João 15, 26. O Consolador é apresentado como sendo uma promessa a se cumprir para os discípulos, na forma de um dom, uma dádiva a ser concedida, que consistia-se do poder de Deus Pai e do poder de Jesus Cristo. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Os discípulos não poderiam ser testemunhas de Jesus se ele não habitasse neles. Isso implica que quando o Espírito Santo descesse sobre os discípulos, Jesus ou o Espírito de Cristo passaria a habitar neles. Consolador igual Espírito Santo igual Espírito de Deus Pai mais Espírito de Cristo. Na citação abaixo, Ellen White chama o Espírito Santo de poder vitalizante, divino poder, que vem do Salvador, Jesus Cristo. Há muitos hoje em dia tão ignorantes da obra do Espírito Santo sobre o coração quanto eram os crentes de Éfeso. Cristo mesmo chama nossa atenção para o crescimento do mundo vegetal, como uma ilustração da operação de seu Espírito nos suster a vida espiritual. A seiva da vinha, subindo da raiz, é difundida para os ramos, promovendo o crescimento e criando flores e frutos. Assim o poder vitalizante do Espírito Santo, que emana do Salvador, permeia a alma, renova os motivos. A vida natural é preservada a todo momento pelo divino poder. Atos dos Apóstolos, 284. No texto abaixo a irmã White define o Espírito Santo como o sopro da vida espiritual e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes são retidos. João 20, 22 e 23. O Espírito Santo não se manifestará ainda plenamente, pois Cristo ainda não fora glorificado. A mais abundante comunicação do Espírito não se verificou senão depois da ascensão de Cristo. Enquanto não houvesse sido recebido, os discípulos não podiam cumprir a missão de pregar o Evangelho ao mundo. Mas o Espírito foi agora dado para um fim especial. Antes de os discípulos poderem cumprir seus deveres oficiais em relação com a Igreja, Cristo soprou sobre eles seu Espírito. Estava-lhes confiando um santíssimo legado, e desejava impressioná-los com o fato de que, sem o Espírito Santo, não se podia realizar esta obra. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo.
Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito, e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem se colocar como homens representativos, para servir em favor da Igreja. O desejado de todas as nações, 805. 12. O Espírito intercede. Romanos 8, 26, 27. Quantas pessoas intercedem por nós? Quem é o Espírito que intercede por nós? O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Romanos 8, 26, 27. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. É Cristo Jesus quem morreu e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Um sacerdócio perpétuo, vivendo sempre para interceder. Hebreus 7, 23 a 25. 13. O Espírito a todas as coisas perscruta. 1 Coríntios 2, 9 a 14. O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, 9 a 14. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Quem nos foi dado gratuitamente? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 16. 14. Não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Em quem fomos selados? Esperamos em Cristo, em quem também vós, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1, 12 a 14. 15. O Espírito afirma expressamente. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Quem alertou aos discípulos sobre os sinais dos últimos tempos? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos. Mateus 24, 3 a 5. 16. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Atos 20, 28. Quem comprou a Igreja de Deus com seu próprio sangue? O Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. É o Senhor Jesus que separa os homens para a sua obra. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Lucas 10, 1 e 3. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios 5, 23. Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1, 18. 17. Batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A citação abaixo, extraída de Ellen G. White State, refere-se somente ao Pai e ao Filho como seres pessoais. Portanto, ide, ele disse, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, um Deus pessoal, e do Filho, um Salvador pessoal, e do Espírito Santo, enviado do céu para representar a Cristo. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Nós não vemos Cristo e falamos com Ele, mas seu Espírito está tão perto de nós em um lugar como em outro. Aqueles nos quais habita o Espírito revelam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Manuscriptus Releases, volume 12, 260.
O batismo de João Batista era aprovado por Deus? João batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito? O batismo de Jesus foi válido? Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Lucas 7, 29. Como Jesus foi batizado? Ao sair da água, Jesus se inclinou em oração à margem do rio. Nova e importante fase abria-se diante dele. Entrava agora, em mais amplo círculo, no conflito de sua vida. Conquanto fosse o príncipe da paz, sua vida devia ser como o desembainhar de uma espada. O reino que viera estabelecer era o oposto daquilo que os judeus desejavam. Nunca dantes os anjos ouviram tal oração. Anseiam trazer a seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto. Mas não, o próprio Pai responderá à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Dentre a multidão à beira do Jordão, poucos, além do Batista, divisaram essa visão celeste. Entretanto, a solenidade da divina presença repousou sobre a assembleia. O povo ficou silencioso, a contemplar a Cristo. Seu vulto achava-se banhado pela luz que circunda sem cessar o trono de Deus. Seu rosto erguido estava glorificado como nunca dantes tinham visto um rosto de homem. Dos céus abertos, ouviu-se uma voz, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 17. O desejado de todas as nações, 111, 112. Como os apóstolos batizavam? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Atos 19, 5, 6. Respondeu, então, Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 10, 47, 48. Tais batismos não foram realizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 2, 41, a Bíblia relata que, quase 3.000 almas foram batizadas somente em nome de Jesus. E os versos seguintes revelam os frutos dos novos conversos. 18. Santificação do Espírito. 1 Pedro 1, 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, 2. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. 1 Coríntios 1, 30. A blasfêmia contra o Espírito. Mateus 12, 31. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Mateus 12, 31. Que constitui o pecado contra o Espírito Santo, está involuntariamente atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. É por meio do seu Espírito que Deus opera no coração humano, e quando o homem voluntariamente rejeita o Espírito, e declara ser o de Satanás, intercepta o conduto por meio do qual Deus se pode comunicar com ele. Testemunhos Seletos, volume 2, 265. 19. Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse 3, 22. É Jesus quem fala às 7 igrejas de Apocalipse. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da geração de Deus. Apocalipse 1, 14. Jesus, o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 22. O Espírito atuou no Apocalipse através do ministério dos anjos. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João. Apocalipse 1, 1. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 7 e 14. O anjo Gabriel é a terceira pessoa na hierarquia celeste, mas não é divino. Ele não aceita adoração. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Lucas 1, 19.
A descrição de Gabriel é um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto, como um relâmpago, os seus olhos, como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Daniel 10, 5 e 6. A descrição de Jesus é semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Apocalipse 1, 12 a 15. Gabriel não aceita adoração embora seja a terceira pessoa na hierarquia celeste. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Apocalipse 19, 9 e 10. O testemunho de Ellen G. White a respeito do assunto. As palavras do anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, mostram que ocupa posição de elevada honra, nas cortes celestiais. Quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera, ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. De Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse, pelo seu anjo as enviou, e as noticiou a João seu servo. E a João o anjo declarou, eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. O anjo ocupa, em honra, o lugar logo abaixo do Filho de Deus. O desejado de todas as nações, 84, 85. Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João e a proferida uma bênção sobre os que leem e ouvem as palavras da profecia, e observam as coisas ali escritas. O desejado de todas as nações, 212. Lúcifer no céu, antes da sua rebelião foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. História da Redenção, 13. Anjos contaram a Adão e Eva que o mais exaltado anjo, imediato a Cristo, recusará obedecer à lei de Deus, a qual tinha ele ordenado. História da Redenção, 30. E o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para ao pé de Cristo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice da mão, mas para fortalecê-lo a fim de que bebesse, com a certeza do amor do Pai. O desejado de todas as nações, 664. O rosto que contemplam não é o de um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso das hostes do Senhor. Este mensageiro é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. A terra treme à sua aproximação, fogem as hostes das trevas enquanto ele rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixara a terra. Os soldados o veem removendo a pedra como se fora um seixo, e ouvem-no exclamar, Filho de Deus, ressurge. Teu Pai te chama. O desejado de todas as nações, 749. 20. O trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22 horas e 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 3. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade, com luz imperecível. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo, independente do sol. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor. Apoc. 21 horas e 22. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Ali, mentes imortais contemplarão, com deleite que jamais se fatigará, as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer,
ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Apocalipse 5:13. História da Redenção, a Nova Terra, 432-433. Amados, se o Espírito Santo fosse uma pessoa distinta do Pai e do Filho, onde estaria o seu trono na Nova Terra? Você ainda crê na doutrina da Trindade? 21. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 1 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. 2 Timóteo 3:16. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os. Cristo e Belial não se unem. Mensagens Escolhidas, volume 3, 32. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Mensagens Escolhidas, volume 3, 29. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma de caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. O Grande Conflito, 9. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Mensagens Escolhidas, volume 3, 29. Enalteço a preciosa palavra diante de vós neste dia. Não repitais o que eu declarei, afirmando, a irmã White disse isto e a irmã White disse aquilo. Descobri o que o Senhor Deus de Israel diz, e fazei então o que ele ordena. Mensagens Escolhidas, volume 3, 33. Estou de pleno acordo convosco quando apresentais a Bíblia, e a Bíblia tão somente, como fundamento de nossa fé. Mensagens Escolhidas, volume 2, 85. Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. O Grande Conflito, 594-596. 22. E foi precipitado o grande dragão. Apocalipse 12, 9. E houve batalha no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra. Apocalipse 12, 7-9. Ai dos habitantes na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós. Apocalipse 12, 12. Veja nas citações abaixo, a causa da queda de Lúcifer. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participará deles. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer, os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu, seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos. História da Redenção, 15-19. Caro leitor, você já descobriu quem foi o autor da doutrina da Trindade, o qual prega um Deus composto de 3 pessoas? Lúcifer não desistiu de seu propósito de ser adorado. Adorando a Trindade, você estará adorando o próprio Satanás. 23. Não será assim sem que antes venha a apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 3. Rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não será assim sem que antes venha a apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 1-3. Segundo Ellen White, a igreja levantada por Deus para proclamar a última mensagem viveria 2 fases da apostasia, alfa e ômega. Living Temple encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo, e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, 203. A apostasia ômega, a personalidade de Deus. Um Deus em 3 pessoas. Os pontos fundamentais de nossa fé da forma como cremos hoje foram firmemente estabelecidos. Ponto após ponto foi claramente definido, e toda a irmandade está em harmonia. Todos os crentes foram unidos na verdade. Existem aqueles que vêm com doutrinas estranhas, mas nós nunca estaríamos com medo de enfrentá-los.
A Declaração das Crenças Adventistas, elaborada por Uriah Smith em 1912, ano no qual Ellen G. White ainda estava viva, reza o seguinte sobre o tema: 1. Que existe um Deus, uma pessoa, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável, e presente em toda parte por seu representante, o Espírito Santo. Salmos 1:3, 7:2. Que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, aquele pelo qual Ele criou todas as coisas, e pelo qual elas subsistem, que Ele tomou sobre si a natureza da semente de Abraão para a redenção de nossa raça caída, que viveu entre os homens, cheio de graça e verdade, viveu nosso exemplo, morreu nosso sacrifício, foi ressuscitado para nossa justificação, ascendeu ao céu para ser nosso único mediador no santuário celestial, onde através dos méritos de seu sangue derramado, Ele assegura o perdão e remissão dos pecados de todos aqueles que vêm persistentemente a Ele, e na parte final de seu trabalho como sacerdote, antes de tomar seu trono como rei, Ele irá fazer a grande expiação pelas faltas de todos que tiveram seus pecados perdoados e retirá-las do santuário, como mostrado no serviço do sacerdócio levítico, o qual exemplificou e prefigurou o ministério de nosso Senhor no céu. Ver Levítico 16 e Eb. 8h04, 5, 9h06, 7. O Congresso Bíblico de 1919, após a morte de Ellen G. White, começa o Ômega. Realizaram-se em 1919 um Congresso Bíblico e um concílio de professores. Cerca de 65 pessoas participaram desses dois encontros, embora nem todas tenham estado presentes a ambos. Muitos delegados falaram livremente, muitas vezes em intensa divergência. Alguns faziam comentários que abrandavam após as discussões. Muitos acharam que não haveria nenhum benefício em publicar as divergências entre destacados pensadores adventistas sobre variados assuntos como a questão oriental. Alguns criam que seria um tanto arriscado deitar tudo isto fora. Outros queriam que o material fosse reduzido a 50% e fornecido apenas para os delegados. Alguns queriam que um resumo fosse enviado a todos os membros da igreja, enquanto outros queriam que não se enviasse nada. Depois de ouvir a discussão, o presidente da Associação Geral e presidente da Mesa do Congresso Bíblico, A.G. Daniels, sugeriu: algumas vezes acho que seria uma boa coisa guardar este manuscrito num cofre, ao qual poderia dirigir-se quem quer que desejasse fazer estudo e pesquisa pessoal. Os manuscritos fechados à chave. É mais do que interessante que a sugestão do presidente tenha sido feita após acalorada discussão sobre assuntos como a questão oriental e a controvérsia Trindade-Arianismo. O livro Mensageira do Senhor, de Herbert E. Douglas, 434. Contrariando a orientação divina, delegados se levantaram e estabeleceram uma controvérsia buscando defender a Trindade, posição diferente daquela que já havia sido revelada por Deus sobre o tema. Após este evento, o movimento pró-mudança no entendimento adventista revelado por Deus sobre a divindade, para a introdução da doutrina da Trindade, foi ganhando adeptos dentro das fileiras adventistas, tendo sido grandemente impulsionado pelo trabalho do Sr. Leroy Froom, autor dos livros The Coming of the Comforter, A Vinda do Consolador, e Movement of Destiny, Movimento do Destino. Vindo a culminar com a mudança oficial no sistema de crenças fundamentais do movimento adventista do sétimo dia, ratificada em Dallas USA em 1980. O movimento pró-doutrina da Trindade, na Igreja Adventista, é o ômega da apostasia mostrado para Ellen G. White, revivendo a expressão Deus Espírito Santo, originária do Concílio de Nicéia no ano de 325 DC. 24, dois grupos recebendo espíritos diferentes. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Perante o trono vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus, então Jesus olhava para seu Pai, e parecia estar pleiteando com ele. Página 55. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz.
Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na, outros eram descuidados e não estimavam a luz, e esta se afastava deles. Alguns apreciavam-na, e iam e se curvavam com o pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhava com glória. Viu o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não viu um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu o seu braço direito, e ouvimo-lo dizer com sua amorável voz: Esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino, guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Então um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo, e oravam: Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, alegria e paz. Página 56. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono, e eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má, nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Primeiros Escritos, 54 a 56. 25. Conclusão. Por 2 vezes o apóstolo Paulo adverte: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, 8. Como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 9. Segundo o evangelho a nós anunciado nas Santas Escrituras, há somente um Deus, o Pai, o qual concedeu ao seu Filho unigênito, Jesus, participar da divindade celeste. Caro leitor, houve um terceiro que almejou a divindade, Lúcifer. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor? É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias, como talhá-lo de madeira ou pedra. O Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. O grande conflito, 583. O primeiro e segundo mandamentos pronunciados por Jeová são preceitos contra a idolatria, pois a idolatria, se praticada, levaria longe os homens no pecado e rebelião. História da Redenção, 141. A obra do primeiro e do último Elias. Então Elias se chegou a todo o povo, e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. 1 Reis 18, 21. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Outrora, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Gálatas 4, 8. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e para todos sempre. Amém. Judas 25.